Olá, pessoal, estamos com mais um episódio do programa Pense Digital, e hoje eu tenho a honra de receber um perito especializado em audiovisual, Ricardo Caires. Ricardo, seja bem-vindo, agradeço a disponibilidade. Hoje a gente está com uma pauta sobre os benefícios da evolução da computação para a perícia forense especial envolvendo materialidade informática. Ricardo, muito bem-vindo. Olá a todos, primeiramente agradeço o convite, para mim é uma honra estar participando aqui desse programa seleto, E é isso, hoje vamos compartilhar um pouquinho da experiência aí que eu tenho, não só na parte de audiovisual, na parte também de trânsito. Sou formado em Direito desde 2003, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal desde 2008, e daí em diante ingressei na perícia, na perícia forense. Posterior, e consegui um ingresso com o perito do juiz, o perito judicial, Aí comecei na avaliação de imóveis, aí foi indo, aí em seguida veio a parte de trânsito, Vistoria veicular. Então, aí eu estou lá de tempo de 12 a 13 anos atuando, Hoje eu sou credenciado ao Detran, Eu sou examinador, instrutor e diretor de ensino, credenciado ao Detran, Então, assim, eu tenho os 3 níveis mais top do Detran, mas não atuo só para questões do tribunais para acidente de trânsito, E a parte de balística, tenho 12 matérias hoje, Na parte audiovisual sou bem completo. Por quê? Eu tenho toda a parte de identificação de voz, eu sou formado pelo Cefac, Centro de Fonologia, tive a honra de passar pela Unicamp, fiquei 3 meses estudando fonética lá, agradeço o professor Maurício, que conseguiu essa oportunidade para eu ir lá para o Maurício Deconto, o Maurício que me indicou, até o curso de fonética, de identificação de voz, foi ele que me colocou lá, me indicou, eu fiz e me ajudou. Então, eu já tinha a parte de computação forense, para uma instituição, e aí depois extrações de dados, ou seja, então, foi necessário para a minha atuação, complementando cada situação. Por quê? Porque eu tenho que extrair informações, na parte de áudio e vídeo. E de trânsito não é diferente. Toda essa expertise, ela me complementa muita coisa. Que nem irei falar sobre para eu ver a questão da velocidade de um veículo através de câmera de circuito de filmagem. Sim. Nada mais é a parte de computação digital. Eu tenho que tratar aquele vídeo, se ele estiver um pouco acelerado, como diminuir, como eu trazer a normalidade daquele vídeo, Então, toda essa parte de audiovisual, ela me ajuda muito nas reconstituições dos acidentes de trânsito que eu atuo, Quando eu tenho muita vítima fatal, para fazer extrações de informações da velocidade do veículo, Que hoje, a maioria, tanto moto, tanto carro, o velocímetro é digital. Exatamente. É por isso que você está aqui hoje, Ricardo, porque você foi referendado aí na área de acidentes de veículos, acidentes veiculares, automotores. E assim, a grande demanda que eu atuo é tribunal de júri, Porque envolve vítimas, fatais. E aí, muito dos meus trabalhos, eu consigo suscitar o artigo 7º do Código de Processo Penal, para que a gente consiga o que é a reconstituição simulada dos fatos, Eu elaboro um croquis, com base em imagens, questão de velocímetro do veículo, da moto, aí onde entra a parte digital, Eu faço a extração de fato. Fala assim, aquele veículo estava 120 por hora. Eu falo, calma aí, conforme a extração aqui, está falando que estava 70 por hora. Tem uma discrepância muito grande. Sim. Com isso, eu faço o parecer técnico, confronto, e aí a gente consegue o que é a reconstrução simulada. Então, a parte digital, ela está ligada em tudo, Exatamente. Podemos falar mais em diante em questão de áudio que eu pego dentro de carro, essas gravações, essas câmeras que são colocadas em carro particular, táxi, Uber, tanto ônibus, quantas situações, eu já peguei câmera de que eu tive que recuperar o vídeo, ela quebrou pelo impacto, Sim, fazer todo o tratamento ali, olha que interessante. Eu tenho que cumprir a cadeia de custódia, ter o condicionamento, tudo direitinho, tiro o hash, metadados, toda a parte do container, do arquivo digital. Então, ou seja, eu aplico toda essa parte
da computação forense no trânsito, né? Então, assim, eu costumo dizer, quer ser um perito, você tem que ser completo, ter várias especialidades que no decorrer da sua vida, você vai se tornar um profissional completo, igual aconteceu comigo. Eu tive muita crítica, tá? Muita crítica. Todo mundo tem. Não, ele faz aquilo. Tá mudando, né? Fala assim, ele faz aquilo outro, mas assim, eu falei assim, pensava comigo mesmo, falei assim, se eu buscar conhecimento a cada vez mais, meu trabalho vai ficando mais restrito. E, de fato, hoje o mundo acaba me acompanhando. Porque você tem que fazer várias especialidades. Porque tem um conhecimento. Eu costumo dizer, Karina, muitas das formações distintas uma da outra. Isso, exatamente. Não é assim, eu tenho assim na parte audiovisual, que me completou a computação forense, identificação de voz e a parte de toda de vídeo. Sim. Mas eu tenho avaliação de imóveis. Olha só que interessante. Eu fiz uma avaliação de imóveis porque teve um voo de um drone que o drone não conseguiu registrar a área. Sim. E olha só, e dentro disso, ele capturou uma imagem e as partes questionavam o quê? Que aquela foto, ela tinha grande indício de edição. O que eu fiz? Sim. Fui em loco, isso é judicial, né? Eu como perito do juízo. Fiz o levantamento, apliquei toda a metodologia de um avaliador de área, utilizei meu drone, coloquei na mesma posição, olha só, e fiz a foto. Fiz depois a projeção usando o GIMP entre as fotos, fiz todas as medições, elas se intercalaram, verifiquei o drone, não tinha edição nenhuma, ele foi quebrado, mas as características que está ali nos metadados, nas informações internas do arquivo digital, ela tinha as mesmas referências que a imagem continha no processo, né? Periciar a imagem hoje é fácil, você saber se uma imagem foi montada, então já fica um recado para quem monta a imagem aí. A gente que é perito dá para saber. Montou, não adianta fingir. Pode usar software, eu costumo dizer, pode usar software assim de cinema. A gente vai saber, que montou. Demora, para vocês verem, eu fui o perito do caso Michel Temer, em 2018, que deu uma polêmica muito grande, né? Falando que eu era perito imobiliário, mas não era perito em áudio. E eu, em 8 horas, identifiquei 50 pontos de edição. Um colega achou 70. A Polícia Federal, 290 de descontinuidade. Aí eu falei que eu era especialista em direito penal e processo penal. E eu falei que aquela prova era frágil e não tinha condições probatórias para acusar o presidente da República, Michel Temer. Aí a Globo veio falando, ele diz que é perito judicial, ele diz que é especialista. Olha só, aí passou 2 anos, o juiz federal absolveu o Michel Temer da mesma forma que eu falei, que tudo encontrado naquele vídeo, naquele áudio, Sim. Não tinha condições e foi verificado edições. Olha só, a complementação de cada estudo de um profissional, sim, né? Então, por isso que eu falo, as críticas acabam vindo, né? As perseguições, assim, que já veio. Isso é normal, isso é normal, porque hoje não interessa que a gente já está chancelado, né? Sim. Mas é legal quem está nos assistindo, que ele vem para essa área, eu sugiro o quê? Estude. Ele já precisa falar para quê? Ele é bom em tudo? Não. Você vai focar, igual hoje. Exatamente. Em toda a parte audiovisual e acidente de trânsito. E sim, reconstrução de crimes. Porque se eu chego no local de um crime, eu sei falar o que tem de alteração e como ocorreu, em especial em acidente de trânsito. Né? A projeção, até parte aérea, hoje, aqui pelo meu laboratório, e eu entro em casos de acidente aéreo falando de projeções. Sim. Como assistente técnico. Porque é interessante, Karina, até os colegas que estão assistindo, a matéria é multidisciplinar. Quando nós estamos atuando conforme o artigo 159 do Código de Processo Penal, a gente está numa bancada de peritos, você pode entrar com uma cabeça pensante, você, com a sua parte investigativa criminal. E eu posso utilizar a tua expertise aqui, igual acidentes aéreos que caem em parte urbana. Sim. Nós, da parte de trânsito, ou ferroviário, atuamos também. O Fernando David, o nosso colega, ele atua na parte, teve um caso que ele atuou nessa questão
ferroviária, e poucos Sim. sabem que nós podemos atuar. Olha o peso, né? Então, assim, quanto mais o perito estudar, quando ele pegar o objeto ali para ser discutido, vai fácil. Não tem muito segredo, né? É o que eu falo. É bom você dizer isso. É duas coisas, né? Primeiro, tem que saber a base, saber informática, a base de como funciona, o que é informática, o que é um objeto digital, né? Saber, não saber fazer, mas entender como extrair aquela prova, como preservar aquela prova. Isso a gente está falando em todas as lives aqui, todo mundo diz cadeia de custódia, cadeia de custódia, cadeia de custódia. É difícil algumas vezes, né, em algumas situações, por exemplo, o cara que faz perícia em nuvem, ele sofre muito, porque celular você pega, você guarda, leva para a central de custódia, entre aspas, fácil numa situação. Mas quem trabalha em nuvem, por exemplo, quem trabalha em rede, que é muito imediato, e não, às vezes é volátil, né, a informação, não tem aonde guardar, não tem como guardar isso. Ele tem que preservar, ele tem que criar um protocolo que em juízo não seja quebrado, não seja derrubado. Karina, fazer esses cursos de perícia, eu atuo desde 2008 como perito judicial, assistente técnico entre 2006 e 2007. Eu já tenho a parte jurídica que eu trago há anos comigo, né? Eu sou até algumas coisas de escritório, eu sou meio que sócio. Só para você ver a bagagem que nós temos, né? Então, assim, fica até um toque aí para aqueles que estão se aventurando, como até saber trabalhar. Não vai se aventurando, fazer protocolo, isso aqui não, daqui a pouco você está criando uma grande armadilha, e para você sair dali, muitas das vezes você não sai. Exatamente. Né? É o que eu falei, particular, uma pessoa fala, olha, você pode periciar meu celular por N motivos? Pode, só que ela tem que dar autorização de você abrir, ela tem que dar autorização de você pegar esse celular, né? Mas você tem o cuidado de saber se ele não está sendo objeto de investigação, né, de julgamento, primeiramente. Né? Se tiver, eu recomendo que não pegue, né, porque senão você já teria sido primeira coisa que eu trato com a pessoa, geralmente sempre por e-mail, porque é um documento jurídico, não pelo WhatsApp, que se perde demais. Não, WhatsApp né? Não, é impresso é assinado, escrito à mão. Exatamente. Então, por isso aí que a gente toma esses cuidados. Então, a perícia digital, né, para nós, hoje, no meu caso, ela está em tudo, né? Igual, falando do acidente de trânsito, já houve vezes eu consegui recuperar uma imagem, Karina, que está nos assistindo, eu consegui, pelo trajeto que o ônibus estava fazendo antes do impacto, eu consegui fazer a projeção da velocidade dele. Tive que recuperar a imagem, né, pelos pontos de referência poste, calçada, que foi numa rodovia, os guarda-reio, eu consegui chegar na velocidade que estava 140, 150 por hora. Se o meu laboratório não fosse completo, Ricardo Caio, não fosse completo, eu tinha que procurar um perito, ia ficar uma nota, né? Então, geralmente, por isso que já me ajuda muito essa parte digital, né? Porque questão de velocímetro, né? Se você pega esses carros hoje, moto, é tudo digital, né? Não é mais nada. Eu ia te perguntar isso, Ricardo. Teve algum caso, por exemplo, de acidente com carro, vamos colocar morte, que teve acidente fatal, né? Que você teve que recuperar, por exemplo, o GPS. Como é que foi esse processo de recuperar o GPS, a análise que você fez? Então, é o mesmo procedimento, né? Fazer todo o levantamento, ver qual antena que ele deu sinal, todo um protocolo, pedido de ofício, né? Para que fizesse as nossas confrontações do sinal e aonde a gente chegou, né? Primeiro é o fato de recuperar ele, né? E depois ver aí como foi conseguido os sinais com aquele GPS, né? De carro. Então, assim, tudo nos ajuda, né? Tudo na parte digital aí, ela vai colaborar aí para que você consiga ter um resultado. O objetivo o que é? Chegar na verdade real dos fatos. Então, ou seja, conseguimos recuperar, conseguimos, por ofício, ver o funcionamento desse GPS, né? Isso, em criação, foi uma viatura que eu atuei, né? Para a Polícia Militar, que eu sou de uma associação de policiais, e nessa linha conseguimos recuperar o GPS, tudo,
né? Então, assim, é fantástico você saber manusear, porque a parte de arquivos digitais, né, a parte forense, né, digital, está ligada em tudo hoje. Tudo que você for fazer, ela vai te auxiliar e vai definir muitas das coisas, né? Pouca coisa que nós já falamos aqui. Desculpa, existe algum, por exemplo, existe alguma situação que se torna irrecuperável, por exemplo, um dado de GPS, um dado de imagem, um dado de algum sistema digital desses carros atuais? Existe uma situação? Existe, né? Dependendo como é o dano, né? Se pegou fogo, o que ficou, né? Principalmente questão de incêndio, né? Há algumas coisas que se recupera, aí já tem que ser um perito mais específico. Eu já não consigo. Um detalhe, até a questão desses manuseus, eu fiz até curso de manutenção de celular, só para você ver. Para quem quer fazer mobile, tem que entender de eletrônica digital. Que eu fiz a questão questão de recuperação de dados e vi que precisava, né? A questão das trilhas, né? Então, eu acabei montando. Quando você vem aqui no meu laboratório, você vai ver, eu tenho uma sala só de extração de dados. Eu vou ir fazer uma externa para a temporada 3. Não, você vai gostar, porque tem tudo aqui para fazer as extrações dos equipamentos, né? Eu uso a Medusa. Não sei se você utiliza ela. Não. Tem um amigo meu que, uma certa parceria, tem o Celebrity, né? Que quando é alguma coisa judicial, utilizo ela, né? Que é muito caro. E é isso. A gente vai se complementando, na verdade, aí nos trabalhos. Né? Mas pegando o foco que você falou aí de GPS, essas coisas, então, nós já conseguimos recuperar aí muitas das vezes, né? Você já pegou uma condição de ter dados de GPS, imagem, enfim, tem muito carro, principalmente importado, que ele é tudo automatizado, tá? Tudo que acontece no carro, existe, vamos dizer assim, essa caixa preta aí, ou um armazenamento em nuvem que você possa recuperar, independente da situação do carro, do estado do carro? O módulo do carro. Eu faço a parte de vistoria veicular, você vai com um equipamento, como aqui, você espeta ali no módulo, você recupera tudo. Tudo. Olha que interessante, eu consigo ver se o carro, aquele motor é realmente do aquele carro, eu consigo ver se a parte de som é do carro, eu consigo, com as informações da parte de computador de bordo do carro, fazer todo esse levantamento, rastrear tudo, conferindo com o pneu existente se o carro tem aquela quilometragem de fato, né? É muita informação que nós conseguimos com o computador de bordo. Então, ou seja, dentro do carro tem sim, né, esse banco de dados, né, que seria a caixa preta, igual você fez a referência. A caixa preta para a pessoa entender que é um local quase que inviolável. E ali, sempre é aquilo lá, conseguimos ver a velocidade do carro, né? Então, assim, você consegue ver tudo ali. Se na hora da colisão, o carro, se o som estava funcionando, se o som não estava funcionando, nós conseguimos pegar muita coisa. Se os faróis estavam acesos ou não, se os faróis estavam com funcionamento. Hoje, esses carros aí, você pega aí, no Brasil é 2012, se você pegar umas Land Rover, Audi, BMW, até 2009 no Brasil, mas você começa a pegar em 2012 em diante, você consegue todas essas informações, carro que diz importados, né? Sim. Esses carros nacional também tem o módulo, mas ele não é tão preciso, mas também nós conseguimos extrair informações digitais para que a gente comece a traçar e chegar na verdade real ali dos fatos alegados pelas partes. Sim. Né? Por exemplo, eu sei que caminhão, truck, fala a marca aqui, por exemplo, Mercedes, esses caminhões assim que fazem grandes viagens, grandes transportes, eles têm um sistema digital muito bom de armazenamento. E você já chegou a fazer perícia ou fazer uma extração, teve que fazer, porque o perito, às vezes, nem é para periciar em si, mas para fazer a extração do dado, ele é contratado para fazer a extração. Hoje, ônibus, né, questão de ônibus, né, esses ônibus executivos, esses ônibus hoje, tem tudo isso, a velocidade, né, a questão da calibração dos pneus, né, tudo ali, ele vai nos registrar. E numa extração de dados,
conseguimos todas essas informações. E vamos traçar, com a verdade, na tal velocidade, o pneu traseiro ele estava com 17 libras. Pô, não é 17 libras, é mais de 100 libras. Então, o que ocasionou o acidente? Provavelmente foi o rompimento daquele pneu, estourou. Sim. E veio o ônibus, perdeu o controle. Então, na extração dessas informações, conseguimos ligar as informações e montar ali um parecer. O que seria isso? Uma ideia do que aconteceu naquele acidente. Exatamente. A pessoa, quando vai, por exemplo, ela pega um táxi, Uber, 99, ela própria já vira uma perita, porque ela sabe o cara tá vindo, ela sabe a placa, ela sabe tudo. Foto, ela você sabe... vai ver o mapinha, se ele erra o caminho, se ele faz o contorno. Então, se a pessoa que está tomando táxi, é um exemplo que é uma coisa que muita gente usa, se a pessoa que está tomando táxi tem acesso a isso, você imagina o coração dessa informação. Olha só que interessante, bem colocado isso, eu atuei num dos casos, até que é recente, pelo de um ano e pouco, uma moça falou que tinha sido estuprada pelo um rapaz de aplicativo. Pelas informações dela, ela falou que fez um trajeto para em tal lugar e ficou, e falou detalhadamente, quem não conhecesse um fosse perito, de fato acreditaria. Primeira coisa que eu entrei, a quebra e acesso ao GPS do carro. Sim. Olha só, ela entrou no carro, não levou 10 minutos, ela desceu do carro. Ela fez uma linha reta. Sim. Aí a gente mapeou, conseguimos juntar no inquérito, o delegado chamou ela, foi presa. Olha só. Então, porque, a perícia... Também você vai colocar junto dessa prova o celular dela, o sinal do celular dela, o sinal do celular dele. A questão da geolocalização, né? Os cruzamentos das antenas. Né? Então, muitos dos casos que eu atuei em sucesso foi na geolocalização, cruzamento de policiais que eu atuo muito, né? Meu maioria é tudo rota militar, eu sou instrutor da guarda, né? O que acontece? Uma falsa denúncia, né? O polícia estava lá atrás. Fala, calma aí. GPS é quebra das antenas, vai ver que os policiais estavam dentro da sua rota, fazendo todo o seu itinerário, né? Que são chamadas falsas denúncias contra os policiais. Câmera, né? E quando o cara fala, não, alguém pegou meu celular, então eu vou puxar a câmera aqui e vou confrontar. Então, assim, é claro que tem um ponto, né? Por exemplo, nessa situação do carro, você tem quantas provas você pode trabalhar? A prova do Uber, a prova do sinal do celular e câmera. São 3 básicas aí que você pode trabalhar para provar que era mentira ou verdade, no mínimo. E o áudio, né? E muito interessante, e conseguimos puxar junto com a empresa em tempo gravado, como fosse tempo real, o percurso do carro. Exatamente. Tem uma opção, né? Já é uma opção, já fica a dica para quem usa carro, tem a opção lá de você gravar o vídeo e gravar o áudio que você está percorrendo exatamente para ser seguro, né? Tem uma opção. Exatamente. Né? Então, mas é isso daí que temos aí. Então, a parte da computação digital forense, ela está praticamente em tudo que é perícia, né? Principalmente o perito assistente técnico. Uma coisa, Karine, que eu não gosto que o pessoal fala, o perito particular. Por que não? Eu costumo dizer nas minhas aulas que a lei não trata o perito assistente técnico como particular, mesmo que você seja contratado. Por quê? O Código de Processo Penal ele fala, se você for falar do perito assistente, do perito que é chamado particular, só de assistente técnico. Ou no processo civil, só o assistente técnico, que vai do direito do contraditório e do direito do ampla defesa. Porque de quando você coloca perito particular, ele deprecia, ele perde valor, e na verdade não. Que o perito assistente técnico, ele nomeado pelas partes e aceito pelo juiz, ele tem o que é? Capacidade postulatória para debater um laudo oficial, até mesmo tirar um laudo oficial e deixar o seu parecer valendo no lugar. Então, fica essa dica aí, que o perito particular, conforme Ricardo Cardi diz, não existe na lei. Não, existe uma pessoa que tem formação em perícia forense, que pode ser auditor, pode ser auxiliar de justiça, atuar em... Não, na verdade, Karine, ele sempre vai ser o assistente técnico. Sim. Independentemente da sua contratação. Por que eu falo isso? O auditor, ele vai ser um assistente técnico num processo judicial ou num inquérito policial. Ele não vai deixar de ser um assistente.
Porque de quando você coloca particular, até seus honorários depreciam. Então, fica a dica. Você está falando da titulação. Eu estou falando assim, a pessoa com a formação de especialista em forense, ele pode atuar como auditor numa empresa, não só fazendo forense, mas atuando em investigação interna, ele tem essa habilidade. Agora, da parte criminal, em juízo, né, mas olha só, auxiliar de justiça. Não, em qualquer área. Você vai no artigo, anote aí, artigo 156 do Código de Processo Civil. Fala lá. O juiz será assistido quando o perito for graduado, especializado ou técnico. São três espécies para ele ser perito, né? Sim. Não é eu que estou falando, a lei. Então, ele vai ser perito do juízo ou assistente técnico. Então, o título de perito está ali se você tem essas três, ou uma dessas, né? O técnico, vamos supor, técnico, corretor de imóveis é técnico, pode ser perito. Técnico em manutenção de celular, pode ser perito. Sim. Técnico em recuperação de placa de computadores, está inserido no artigo 156 do Código de Processo Civil. Aí vem o graduado, especialista. Então, a lei sempre vai tratar a figura do técnico com o perito. A diferença está o quê, Karina? Se ele for concursado, é criminal. Se ele for nomeado pelo juiz, judicial. Se ele for contratado pelas partes, assistente técnico. São essas três. Eu vejo até peritos oficiais falando besteira. Sim. Chama de detetive. Tem gente até que coloca lá, né, como se for. Eu discordo também. Eu não. É judicial. É o nome, é judicial. Você está em juízo. Exatamente, as pessoas querem muito depreciar por falta de conhecimento jurídico até, né? Então, geralmente nas minhas palestras, nas minhas aulas, Karina, eu costumo sempre pincelar isso para ficar registrado, quem for nos ouvir. Se quiser continuar falando, vai saber que está falando errado, que nós estamos pautados em lei. Eu citei os artigos do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, é só reportar lá, você vai ver que a lei está falando. Então, se você é técnico, você é perito. Se você é especializado, você é perito. Se é graduado, você é perito. Graduado em quê? Em história. Você pode ser um perito que vai debater situações históricas de uma região que está falando ali no processo judicial ou extrajudicial. Não é verdade? Pedagogia, psicologia e afins formações, né? Mas é isso aí, gente. Falando um pouquinho da carta da Gigi. Que delícia. Ricardo, você quer fazer mais alguma consideração da sua atuação? No ramo que você atua, alguma coisa que você fala, nossa, eu preciso falar isso aqui. Eu preciso. É uma coisa que eu já até tinha comentado, né? A questão do manuseio dessa prova, né? Os peritos têm que tomar muito cuidado quando são contratados, né? E o que você colocou foi fantástico. Você acessar um aparelho celular e ele ali está com vírus, ou já foi posto ali, né, que tudo muitas das coisas são corruptas, né? Vê que tem um assistente técnico, você vai lá e acessa, a culpa recai sobre você. E muitas das vezes o assistente técnico está trabalhando ali para comer à noite, pagar suas contas naquele dia. Sim. Aí depois ele vai ter que gastar com um advogado, com outro perito, e fica 10 anos aí. A cabeça de um cidadão desse, então, você fica a dica, né? Bem sábio, como você colocou, Karina. Cuidado quando você for atuar como assistente técnico. Se o equipamento não estiver custodiado em esfera, em solo oficial, não toque. Porque você pode ser prejudicado. Ou toque só se tiver em solo oficial, mediante olhar do grupo de peritos da polícia, onde estiver lá, porque está previsto no artigo 159, salvo engano, parágrafo 5º ou 6º. Um desses parágrafos fala que vai ter que estar supervisionado. Então, você vai se garantir de qualquer acusação maldosa ou do outro lado para te prejudicar. E ainda no que se diz política, tá? Se for política, então, você tem que estar mais resguardado que tudo, não é pouco. Então, fica essa dica aí. Tá bom, acessar celular de outra pessoa, de terceiro, seja para periciar ou para colher uma prova, por exemplo, aconteceu uma coisa
comum, tá? Comum, infelizmente. Uma pessoa que é abusada em casa. Então, ela teve a providência de filmar, tá? Ela filmou isso. Então, ela não tem a quem recorrer, não quer ir na polícia e fala assim, eu conheço um cara que é técnico ou um perito, eu quero guardar isso. Eu quero tirar do meu celular e guardar, né? Um técnico, né? Ele pode sim periciar, só que assim, para pegar esse celular, fazer essa perícia, fazer essa extração, essa pessoa precisa assinar essa autorização para ela ter a posse do celular e manusear esse celular. Primeiramente, são 2 documentos básicos aí. Primeiramente, para isso apenas, pelo menos para guardar a prova, guardar. Mas ainda eu falo, ele é muito perigoso, porque eu dou uma dica. Quando você está dando com pessoas com muitos problemas, e geralmente essa pessoa é muito problemática, Sim. Ela pode querer te trazer algum problema futuro. Eu te falo, eu estou já indo para 16 anos com um acidente. Isso aí, se você for... Então, nós precisamos avaliar muito o objeto periciando, se vale a pena ou não. Não visa o valor dos honorários, mas visualize sua paz. Eu estou falando de abuso, mas pode ser, por exemplo, violência doméstica, que é uma coisa comum, pode ser, enfim, assim, primeiramente, eu quando fui entender uma pessoa, eu estou 1h30, eu queria entender o que ela estava falando, eu queria entender aonde ela estava entrando. Olha que perigo. Tanto no Brasil não é tanto, mas fora do país mas no Brasil também pega. Se você sabe de um crime de abuso, sim, com menor, com criança ou doméstico, se você sabe e não denuncia, você responde até por crime. Olha o perigo. Que, vamos supor, se você extraiu essa informação, a pessoa cautelou, guardou na casa dela. Aí, daqui 10 anos, 5 anos, ela resolve usar. Quem fez isso para você foi a perita Karina. É mesmo. Cadê os dados dela? E você vai lá, ser chamada para falar. Aí você, mediante um crime, e você não denunciou. O delegado pode indiciar. É muito sério. Tem uma parte de... Eu esqueci o nome disso, quando você busca uma coisa e acha outra. Entra nisso também, eu esqueci o nome disso agora. Mas isso daí é só para perícia oficial, tá? Sim. Nós temos que entender... Porque, olha só, se a perícia oficial está pesquisando tráfico de droga e usou o celular e viu pedofilia, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar o ofício para o juiz, ele vai passar direto, mas ele vai colocar no relatório, no laudo dele que viu. Aí o juiz de ofício vai pedir um procedimento naquilo. Sim. Né? Por isso que é muito interessante o direito, conhecer o direito, né? Como eu sou especialista. Esqueci o nome disso, é que eu estudo para concurso, eu esqueci o nome, gente. Esqueci o nome. Eu sei mais ou menos. Mas é isso, pessoal. Mas, Karina, fantástico a nossa entrevista, que a gente acabou falando até sobre o direito resguardado. Não, mas isso aí tem que falar. Isso aí tem que falar. Eu agora sim, eu vou editar isso aqui, mas assim, o fato de eu estudar para concurso da polícia me ajudou muito na questão da questão de atuação mesmo. Do direito. Né? CPP, direito criminal, isso ajuda muito. Eu fiz direito eletrônico, é muito direito à privacidade, reputação, é muito ligado à pessoa civil. Né? Você vê muito, que eu chamo de crime de conteúdo. Tem muito isso, invasão de dispositivo, né? Mas a gente discute isso, com a pessoa, não existe direito eletrônico, direito é direito. Ele direito, o digital, você vai estudar direito, ele está em tudo. Tem algumas formas, modos operantes novos, né, de você invadir um dispositivo, é igual invadir sua casa. Você abrir o celular de alguém sem autorização é igual abrir uma carta. Pegar a correspondência de alguém. É que, assim, eu acho que a pena deveria ser mais dura, porque um celular tem muita coisa. Devia ser adaptado. O celular tem muita coisa. Mas você vê crimes que policiais cometem. Eu já atuei casos contra policiais que o policial fala assim, abre o celular. Não, eles vão ver aqui, não, porque sabe também aqui a gente é do sistema. Então, do sistema, adoro. Tá tudo certo. Você entendeu? Ou seja,
eu falo, esse vai tomar também, não tem jeito, né? Então, é o seguinte, eu já atuei em casos que ele pediu para abrir, estava sendo filmado, e fizemos toda depois a análise do celular, que a gente viu que o celular foi aberto, mesmo que o policial falou, não, eu não pedi para abrir. Quem estava filmando, olha só, o acesso depois, pegamos lá o celular da pessoa que gravou, comparando com o questionado, consegui ver a hora que ele abriu, colocou a senha para abrir, o período que ele ficou aberto. Então, olha o perigo, e esse policial aí foi exonerado. Então, eu já percebi. Daí, você já sabe quando foi? 2018. Então, tem, por exemplo, aconteceu um homicídio, um sequestro, alguma coisa, o cara fala da senha. Porque para você quebrar a criptografia hoje, você até consegue. Não. Mas assim, por exemplo, sequestro em andamento. Você catou você tem. O cara, se você conseguir a senha, é melhor. Karina, muito melhor. É claro que a pessoa não vai dar, Ricardo, é lógico que não, mas assim, se você conseguir na manha, é muito melhor do que. Eu agradeço a sua disponibilidade, parabenizo o seu esforço, né, pelos casos aí. Eu agradeço. Né? Já fica a indicação para os casos aí de acidente, né? Já vi que você é o cara, né? Muito esforçado, tem muito tempo aí de casa. Adorei o fundo CSI, adorei. O que significa legal, né? 12 e 17? Fala aí, o que significa 12 e 17? Foram 17 corpos. Adorei. Assim, as plaquetinhas, né, ela significa, assim, são a questão dos vestígios que estão ali no local, sim, né? Então, pode ter 17 elementos, 20 elementos, que tem que ser ali condicionado e registrado, né? Sim. Mas já houve casos de atuar aí mais de 50, né, plaquetinhas serem utilizadas, casos oficiais, né? Eu adorei a plaquetinha. Mas isso aí, estou à sua disposição, Karina, obrigado pela oportunidade, viu? E tem um colega aqui, você pode contar aí os casos aí. Se tiver o que eu tiver, também vou te indicar para os nossos clientes aqui, para você estar atuando junto comigo. Você imagina, eu que agradeço. Ricardo, fica aquele abraço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Karina.